Sobre, Mudar a percepção. sobre mudar a percepção. Existem várias formas, mas a mais poderosa, a mais efetiva e a mais rápida é através de novos registros emocionais sobre os mesmos fatos. Por exemplo, eu tenho uma relação com a minha mãe, vamos dizer uma pessoa lá, metaforicamente alguém viveu uma vida toda e teve muita adversidade com a mãe. Então teve lá 5, 10, 15, 20, 30 registros emocionais de dor, de desconforto, porque apanhou, porque não se sentiu valorizado, porque se sentiu rejeitado, porque não tinha a percepção que a mãe tem. E aí passa uma vida de dor. Como que eu vou alterar essa percepção? Se eu ajudar essa pessoa a ter uma emoção forte, uma única emoção forte sobre a mãe dele, um único registro emocional, ele pode mudar completamente a percepção da história dele. E qual é o caminho mais rápido de fazer isso? Através da meditação. A meditação é uma forma de atemporalizar e distorcer o tempo. No estado de meditação, em ondas alfa e teta, e também em gama, que são altíssimos níveis, eu posso distorcer o tempo e posso fazer novos registros emocionais. Em estado de meditação, nós podemos viver anos em minutos, em horas. Como o cérebro não sabe a diferença do que é real e imaginário, como as reações químicas do cérebro, elas estão conectadas ao pensamento e não à realidade, nós podemos construir novos registros emocionais. Então, a mente humana, ela é muito metafórica. Ela trabalha muito por histórias. Olha isso aqui, que contexto lindo, que cenário lindo que é esse. É diferente você chegar num lugar onde o contexto é um contexto comum e um contexto histórico desse aqui, clássico. Eu achei transcendental. A energia é diferente, porque a mente aceita isso. E didaticamente fica mais fácil também. Com certeza absoluta, porque nós temos muitas informações desta época, muitos registros conscientes e inconscientes do que é esse cenário. Então, o cérebro é associativo total. E o mais lindo, então eu posso, através de histórias, analogias e metáforas, proporcionar para as pessoas novos registros emocionais. E quando isso acontece, a percepção é completamente modificada. É assim, ó. Se eu tenho 10 memórias negativas, metaforicamente com peso menos 10, menos 10, menos 10, menos 10, menos 10, e eu consigo oferecer para a pessoa uma tomada de consciência e uma memória positiva, peso 11, esta memória, o cérebro tende a buscar a memória mais forte. Então, aquelas 10 não vai ser acessada num primeiro plano. Qual vai ser acessada? A memória construída, no peso 11. Então a mais forte é que fica mais acessível no Né? primeiro momento. Isso, automaticamente Entendi. o cérebro tende a buscar as emoções mais fortes. Tá, por exemplo, eu entendi, eu saquei isso, por exemplo, em relação ao pai. Eu acho que esse é o exemplo mais clássico que tem em relação aos pais. As experiências negativas, você vê isso de uma ótica positiva. Isso. E aí criar uma emoção mais forte em cima disso. Isso. Mas agora, por exemplo, assim, como é que se cria uma emoção positiva em algo, por exemplo, como um abuso sexual, que é algo muito que não tem um lado positivo? Porque, por exemplo, quando eu falo de pai e mãe, por exemplo, eu posso olhar igual o exemplo que você falou, do bater, e ele ter a percepção de ensinar. Mas quando eu penso, por exemplo, num caso extremo em relação, por exemplo, a um abuso, qual que é o lado negativo? Como é que se cria algo tão forte que se sobressai no algo assim? Existem muitas feridas emocionais. O abuso é uma delas. O abuso, você fala do abuso sexual. Eu acho que ou qualquer tipo de abuso. Qualquer tipo de abuso, eu acho. Mas eu acho que o lance que você falou do sexual é mais forte ainda. Porque quando a gente vê matérias, por exemplo, de pessoas que passam por isso, a gente imagina o seguinte, cara, como que vai ser a vida dessa pessoa a partir de agora? Como que ela vai fingir que isso não aconteceu? Ou como que ela vai simplesmente, sei lá, apagar isso? Ela não vai fingir que isso aconteceu e ela não vai apagar isso porque, a menos que ela tenha Alzheimer, ela não vai conseguir apagar. Mas ela vai poder dar um novo sentido e um novo significado. Vamos lá. É da natureza do ser humano acertar e errar, certo? Certo. Então, todo ser humano vivo na face da Terra pode acertar e errar. Umas pessoas acertam mais, outras menos. As pessoas mais evoluídas, elas entendem que o erro é inerente da evolução humana. Sim. Quando eu começo aí, eu já começo a minorizar o tamanho da dor. Só que aí eu tenho uma pegada forte da constelação familiar, que é assim:
Quem disse para você que não é você que foi enviado nessa terra para restaurar, ressignificar, curar as dores emocionais da sua família? Quem disse para você que não foi você que foi enviado nessa terra para mudar toda essa percepção de dor do universo, da família? Quem disse para você que não é você o enviado de Deus para restaurar e ressignificar tudo isso? Quando a gente pensa nisso, lembra que no veneno sempre está um antídoto? Sim, Que nas dores mais profundas pode estar as maiores revelações? sim. Então, talvez o abuso seja uma forma de você, na aceitação... Ô Zé, mas como eu aceito? O perdão é o instrumento mais poderoso da aceitação. Olha, ô Zé, mas eu não consigo aceitar. Então, cada vez que eu não aceito alguma coisa, eu tenho mais uma ferida emocional. A falta de aceitação é igual a uma dor emocional, uma ferida emocional, uma perda emocional. E quando eu entendo que, de alguma forma, essa dor me fez evoluir 100 anos na dor profunda, eu consigo perdoar aquilo. Então, o abuso, ele é curado através do perdão. E quando eu perdoo, eu aceito o erro do outro. Não que aquilo é bom para mim, mas eu aceito que a pessoa errou. Será que essa pessoa tem desvio mental? Ele tem problema mental? Ele tem problema psicológico? Como é que será que esse cara viveu? E eu vou perder a minha vida porque eu tive uma invasão que foi horrível, terrível, e claro que é terrível. Mas será que se eu aceitar isso, se eu perdoar isso, isso não vai deixar a minha vida mais leve e eu não vou ficar muito mais forte? Esse é um assunto bem complexo. Eu teria que explanar todas as feridas emocionais, porque o abuso starta todas as outras feridas e todas as outras máscaras. Máscaras é a dor que eu tenho e eu transformo e eu crio uma máscara para suportar a dor. Por exemplo, a pessoa que é rejeitada, você sabe que você é rejeitada, porque o meu pai gostava mais do meu irmão. Eu sou rejeitado porque a professora gostava mais do aluno. Você tem aquela dor. Então, o rejeitado tem aquela dor. E para não ser rejeitado, o que ele faz? Ele se esconde para não ser rejeitado de novo. Chama escapismo. Aqui. Então, uma máscara da rejeição é o escapismo. Eu não quero mais me mostrar, porque vai que eu sou rejeitado de novo. Mas Olha que pode, doido. mas pode gerar um efeito oposto também. Por exemplo, assim, eu percebi, eu acho que todo mundo em algum grau, em algum momento, sofre algum tipo de rejeição baseado na percepção que você tem de alguma coisa. Sim. Na minha percepção, eu era rejeitado lá pelo meu pai. Só que ao invés de me gerar esse escapismo, eu aprendi que a rejeição ela gerava uma obsessão. Então eu me tornei muito competitivo porque eu tinha que ser muito melhor, porque na minha cabeça inconsciente, né, com 8, 9 anos, eu me imaginava assim, talvez eu não seja bom o suficiente para receber o amor do meu pai. E aí eu fiquei muito competitivo. Eu fui entender que eu era muito competitivo com 20 anos, que eu falei, cara, eu acho que eu sou mais competitivo do que o normal, né? Isso tem a parte boa, que é a parte da ação, de fazer muito, de fazer o tempo inteiro, mas tem a parte que você, daquela autocobrança que nunca acaba. Porque a pessoa que é extremamente competitiva, ela não chega no ponto, putz, agora tá bom. Ela, agora Quero posso mais. mais. Putz, agora posso mais. Pode gerar esse efeito oposto também, né? Pode. Lembra que no veneno sempre está o antídoto? Pode acontecer duas coisas. E o que define a forma que o cérebro vai enxergar? Por que umas pessoas definem pro lado Os negativo e significados positivo? que você dá para sua vida. Tá, e da onde que vem isso? Por que eu, por exemplo, enxergo de uma forma negativa e você de uma positiva, por exemplo? Da história que você viveu na tua infância. Os primeiros registros, a construção da psique começa na infância. Como você percebeu na sua infância faz você ser quem você é. Infância, depois adolescência, depois a juventude. Mas a boa notícia, que toda Pode programação pode ser desprogramada Show. e alterada. E eu acho que eu saquei o lance que você falou do abuso, porque assim, a minha ideia, o meu intuito era o quê? Era entender se era muito mais ter uma visão positiva e não é isso. Não é só ter olhar o lado positivo. Não. É outra parte, entendi É o que você bem quis mais dizer. profundo. Isso, de aceitar, enfim. Esse é o começo da história. Todos erram. Eu estou começando a elaborar o pensamento, Entendi. porque é uma longa Foge história. daquele lance do olhar positivo, né? Porque não tem como ser positivo o tempo inteiro, né? Não, como que você... não, se você for positivo o tempo todo, você morreu, né? Você atingiu a luz. Ah, isso significa ser positivo o tempo todo. É, a positividade real, né? Sim. Porque tem a genuíno. falsa positividade, que a pessoa projeta algo que não é real. Aí é uma alucinação, né? Porque tem umas pessoas que saquei. alucinam, né? Que tá tudo maravilhoso e não tá maravilhoso. Entendi. Isso é uma alucinação, é uma fuga.